número 1. Glória a Deus. Filipenses 1. Nós vamos ler 3 versículos juntos. Versículo de número 9. Nem os irmãos acharam? Amém. Glória a Deus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu estive orando a Deus esses dias, a semana que passou, ontem e hoje, pedindo a Deus primeiramente calma, tranquilidade, paz no coração, para poder ouvir a voz dele. E confesso aos irmãos que foi um momento um pouco difícil, porque vivemos hoje no dia a dia diversos problemas políticos, problemas financeiros, econômicos no país. E confesso que eu, como ser humano, estive preso a alguns problemas meus e que dificultou um pouco de eu ouvir a palavra de Deus. Mas no momento em que eu deixei de lado, Deus falou comigo. Glória a Deus. E eu quero compartilhar isso com você. Você deve estar passando, assim como todos os brasileiros e todos os moradores da América Latina estão passando por dificuldades. Se você se arremeter a Venezuela, Argentina e demais países da América Latina, o problema é grande. E ouso dizer também que não é só a América Latina, né? E na Europa temos alguns problemas políticos, econômicos. E o que eu quero dizer para você é que isso não deve roubar a paz do seu coração. O que o Senhor Jesus manda dizer a vocês nesta noite é: aquietai-vos, sabei que Ele é Deus. Aleluia. Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus na minha vida, e Ele é o único que pode passar conosco por todos esses problemas. No capítulo 1 de Filipenses, Paulo faz uma exortação. Na verdade não é uma exortação, ele escreve uma carta. Ele estava preso em Roma. Enquanto ele esteve preso, os irmãos lá de Filipenses ajudou ele, enviou recursos para ele até o dia que ele aguardou o julgamento. E essa igreja de Filipenses foi a primeira igreja que Paulo fundou na Europa naquele momento. E o que Paulo escreveu para eles, escreveu para agradecer por tudo que eles fizeram por ele naquele momento. Sabe o que me leva a entender esta carta que Paulo escreveu? Que a igreja de Cristo é esta: aquela que está unida e passa pela prova daquele seu irmão juntamente. Eu quero dizer para você, o que Deus diz é o seguinte: esta prova que nós passamos e que nós vamos passar, não passamos sozinhos, porque Deus está conosco. E o papel da igreja de Cristo é este: amenizar a dor e o sofrimento daqueles que estão padecendo. Como isso é possível? Nós já falamos hoje, a palavra foi ministrada através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, mas principalmente através de nós. Não é o nosso recurso financeiro que vale mais no reino de Cristo. Se você está preocupado porque em algum momento da sua vida, ou até mesmo hoje,
não tem um recurso financeiro para oferecer na casa de Deus, para abençoar a obra, tira essa preocupação da sua mente. O Senhor conhece o teu coração. Glória a Deus. E o valor maior está em você, em adorar a Deus e ser fruto, objeto de bênção na vida do Senhor. Pode não ser financeiramente, mas podemos abençoar de diversas outras formas a casa de Deus. Glória a Deus. Esses versículos que eu li, eu me foquei nele, em todo esse capítulo de Filipenses, no capítulo 1, porque uma pergunta eu me fiz e faço desde de que me conheço por gente. Nasci num lar cristão, uma família, graças a Deus, abençoada, e que louvo a Deus. Sou a terceira geração de uma família cristã e evangélica. Mas confesso aos irmãos que por muitas vezes em minha vida eu me questionei: quem sou eu? Às vezes as pessoas perguntam, né, quem é você? O pastor fez uma introdução, me apresentou como diácono, um professor de teologia, estudei teologia, ministrei teologia. Mas a pergunta é: quem realmente sou eu? Quem realmente é você? Se alguém vier perguntar quem é você, você vai falar: eu sou Marcelo. Tá, mas preciso conhecer você um pouco melhor, né? No dia a dia aí a gente cruza com diversas pessoas, e dependendo da forma com que você se apresenta, é a forma com que a pessoa vai te conhecer. Mas não só como eu me apresento. Deus quer dizer mais profundo: é quem você é, quem você demonstra ser, como você vive. E Paulo fazia esta oração a esta igreja e chamou minha atenção. No versículo de número 9, ele fala sobre um elemento muito grande. E eu quero falar com vocês hoje de 5 elementos dentro desses versículos que demonstram qual é a essência de uma vida cristã. Como eu posso dizer que sou cristão? Ser cristão é ser igual a Cristo, imitador de Cristo, né? Como eu posso dizer que sou cristão? Esses versículos, Paulo em sua oração deixou 5 elementos de uma vida cristã para a igreja de Filipenses. E são esses 5 elementos que nós vamos ver um pouquinho mais de carinho. O primeiro deles é o amor. Paulo dizia no versículo 9: eu faço esta oração para que o vosso amor aumente mais e mais. O primeiro elemento essencial para um cristão é o amor. Glória a Deus. E falar de amor hoje em dia é um pouquinho complicado, porque os jovens, adolescentes, até mesmo os adultos e os mais velhos perderam um pouco da noção do que é amor. Os adolescentes, os jovens conhecem uma pessoa do sexo oposto por um dia ou dois, no minuto seguinte já está dizendo: eu te amo. E para o pai, para a mãe, para o vô, para a avó, para o tio, para a tia, dificilmente fala: eu te amo. Estranho isso, né? As pessoas falam de amor como se fosse pedir um copo d'água para matar a sede. Preciso de alguém para amar. Amor não é isso. Amor é algo mais profundo. E isso acontece porque nós tomamos como base o que nós conhecemos como seres humanos e falhos por amor. Porque o meu amor não é diferente do seu. Meu amor é igualzinho ao seu. Meu amor é completamente interesseiro. 100% interesseiro. Você pode estar dizendo aí: não, o meu não. Não fala por mim. Mas eu provo que sim é. Eu casei com a minha esposa por amor, sim, mas completo interesse. Por que ela, dentre as outras
50.000 mulheres que existiram no mundo. Porque ela me chamou mais a atenção. Porque ela para mim era mais bela e continua sendo. Porque ela para mim era mais carinhosa e continua sendo. Glória a Deus. Completo interesse. Nada mais do que interesse. E a mulher também, tenho certeza que ela casou comigo por isso. Interesse. Não sei, pode ser que porque eu tinha olhos verdes, outros não. Interesse. É interesse. Ponto. A gente escolhe amar por interesse. E ora nós amamos mais, e ora nós amamos menos. Se não quiser ouvir, então eu ouvindo, mas é verdade. Tem hora que eu acordo amando mais a minha esposa, mas tem dia que eu acordo amando menos. Isso é realidade. Isso é verdade na nossa vida. Tem dia que você acorda amando muito. Tem dia que você não quer nem falar sobre essa palavrinha. Porque o nosso amor é interessante. E o que Paulo está dizendo aqui é que ele quer que Deus, que o amor de Deus em nós aumente mais e mais. O amor é algo divino. Aleluia. Não é algo humano. Amor é abundante. Não é de pouquinho, que eu posso dar num dia, no outro um pouquinho mais, no outro menos. Você vai medindo, economizando amor, para ver se até o final dos seus anos de vida você tem um pouquinho mais. Não é assim. Amor não é assim. Amar é um sacrifício. Amar exige de nós se desprender de muitas coisas. Aleluia. E viver uma essência divina. Glória a Deus. O amor não é um sentimento. O amor é uma preferência, uma decisão, uma forma de comportamento. A palavra de Deus diz que nós devemos amar. Amar o próximo como a nós mesmos. A palavra de Deus vai além, ela fala: amai os vossos inimigos. Não é uma escolha. Amar não é escolha. É determinação de Deus para nossas vidas. Nós não devemos escolher a quem amar. Nós devemos amar sem distinção. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. É dessa maneira. Ser cristão é entender que o amor que está em nós não é nosso, vem dele. Glória a Deus. É por ele, é para ele. Nós devemos ser canal de bênção de Deus na vida dos nossos irmãos e amar independente do que vivemos, do que passamos e do que sofremos. Aleluia. A palavra de Deus em João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: um novo mandamento vos dou. Mandamento. Ele manda. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nistos todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ser cristão é ser discípulo de Deus. E só podemos ser conhecidos como discípulos de Deus se amarmos. Sabe por que nós devemos amar? E Deus diz para nós nesta noite, diz para você: ame se você está comprometido com esta palavra. Aleluia. Se não estiver comprometido com a palavra de Deus, não precisa amar. Existem pessoas que não são comprometidas com a palavra de Deus e demonstram um amor interesseiro, fazem o bem ao próximo buscando o seu próprio interesse, achando que por fazer o bem herdarão o reino dos céus, ou viverão uma vida mais evoluída, melhor, coisa desse tipo, achando que se dispondo de recursos financeiros e um pouquinho de tempo para ouvir a pessoa, está fazendo o melhor. Não é isso que Deus nos diz. A oração de Paulo para aquela igreja não era essa.
E a oração dele para nós nesta noite, e o pedido de Deus é: ame. Não importa quem, não importa o que você viveu com esta pessoa, ame. Principalmente, porque quando a palavra de Deus diz assim, ame o teu inimigo, não quer dizer que aquela pessoa é o inimigo. Nós sabemos muito bem que o nosso inimigo é outro. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. E aquele que teoricamente está te afligindo, está pisando no seu pé, está puxando o seu tapete, é alvo do amor de Cristo. E para Cristo o amar, ele depende de você, porque ele está sendo usado pelo inimigo. Ele é alvo do nosso amor. Satanás não. Por isso devemos amar indistintamente. Outro elemento que nós encontramos no versículo de número 10 é a excelência. Lá ele diz assim, versículo de número 10: para aprovares as coisas excelentes. O que é excelência? O amor de Deus leva-nos a provar o melhor de Deus, a plenitude da vontade de Deus. Se hoje você está vivendo ao bom de Deus, saiba de uma coisa: Deus está dizendo para você que tem algo melhor. Mas depende de nós buscarmos o 100% do que Ele tem reservado para nós. Às vezes nós nos baseamos em nossas necessidades, no que nós precisamos. Chegamos na presença de Deus e pedimos a Ele para suprir as nossas carências, a nossa necessidade. Mas Ele tem algo maior, muito mais excelente do que isso. E às vezes nos fechamos os olhos e nos atamos a pedir somente aquilo que precisamos. Mas Deus diz em sua palavra: por que se preocupais? Sabei que eu supro a vossa necessidade. Então, quando nós pedimos algo a Ele, é baseado em nossa necessidade. Mas Ele já sabe, Ele vai suprir. O que Ele quer é que você busque a plenitude do que Ele tem para você. Porque a necessidade Ele vai cuidar. Ele vai cuidar daquilo que você precisa. Mas nós estamos buscando 100% do que Ele tem reservado para nós. O amor de Deus em nós nos leva a viver isso. E quando a gente fala a palavra que tem aí é aprovar, não sei como está na Bíblia de vocês, para aprovar as coisas excelentes, aprovar, verificar, né? Passar por um crivo, ver a pureza, né? Aprovar até, essa palavra no grego e no hebraico, existem palavras semelhantes que nos levam a entender, a ver a falsidade, a genuidade do objeto em observação. Seja ele um dinheiro, se é genuíno, você vai aprovar ou não, né? Hoje existem meios, a pessoa coloca na luz, vê se tem a fitinha, tal, tem uma caneta. É isso, a palavra aprovar é essa. O que ele está dizendo é: você vai viver e vai aprovar aquilo que eu tenho reservado para você, o excelente. O que Deus está dizendo é que o cristão tem que ter a capacidade de entender, distinguir, discernir entre o excelente. Não é comparar o que é bom do que é ruim, mas é o que é bom do que é melhor. Comparar o bom do ruim, qualquer um consegue, mas o cristão deve ser capaz de fazer a comparação entre o que é bom e o que é excelente. E Deus vai te dar nesta noite esta capacidade de escolher entre o caminho bom e o caminho excelente. E você vai buscar o caminho excelente. E as tuas necessidades serão supridas. E o amor de Deus vai superabundar em sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Devemos ser capazes de separar o que é simples do que é profundo. Hoje em dia, se você colocar numa rádio, desculpem falar, mas se você colocar numa rádio evangélica hoje, não sei se você vai ser edificado, sim, não 100%, mas sim vai ser edificado.
Se você colocar no canal Evangelho, você vai ser edificado, sim, porque a palavra de Deus diz para a gente reter o que é bom e deixar passar o que é ruim. Mas o cristianismo que está sendo pregado hoje em dia é o simples, não é o profundo. E se nós nos basearmos no simples, não quero dizer que vamos estar errados em buscar o cristianismo da forma mais simples e existente, mas nós devemos buscar o profundo. Quando eu falo simples, o simples é buscar a Deus para que Ele supra as nossas necessidades, buscar a Deus para que Ele traga cura, para que Ele traga o alimento, o emprego. Este é o simples, porque Deus faz isso num piscar de olhos. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, para nos redimir de todo o nosso pecado. Mas Ele fez o simples também. Ele curou, Ele ressuscitou, Ele multiplicou os pães, os peixes. Ele fez o simples também. Mas nós devemos nos basear no mais profundo, que é a salvação. O Evangelho, que significa boas novas, quer dizer isto: é levar o mais profundo, o amor, a excelência de Deus em nossas vidas e distribuir ao próximo. Romanos 12, capítulo 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a perfeita vontade de Deus? Renova a sua mente, busca o amor de Deus, busca a excelência. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ser cristão é buscar viver isto, ocupar a nossa mente com a excelência da presença de Deus. Outro ponto que está no versículo de número 10 diz um pouco sobre a integridade. Versículo de número 10, Filipenses capítulo 1 diz assim: para que provais as coisas excelentes e ser sinceros, inculpáveis, íntegros, né? Algumas versões dizem íntegros. O que é ser íntegro? É ser genuíno, é ser você, é ser cristão, é viver sem hipocrisia, é falar algo e viver o que fala, diferente do que o mundo lá fora prega, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não é integridade. Ser íntegro é ser genuíno, dizer que todas as impurezas, tudo aquilo de mal, de ruim, foi tirado e o melhor de nós está aflorado. Isso é ser íntegro, né? A palavra sincero, ela vem da base, da etimologia da palavra, diz sincera. Sincera. Sabe o que isso quer dizer? Lá atrás, em Roma, há muitos anos atrás, os artesãos faziam os vasos de cerâmica e às vezes ele tinha alguma fissura, algum rachadinho, e eles preenchiam com cera. Ficava todo bonitinho lá, preenchido com cera, passou. E quando eles iam vender, as pessoas eram enganadas, porque fatalmente, com o passar do tempo, aquele vaso iria mostrar a fissura. E eles levavam e colocavam à luz do sol para ver se tinha ou não fissuras com cera. E aquilo demonstrava, a cera era transparente, mostrava a fissura. Então a palavra sincera, e muitos deles vendiam: olha, esse aqui é sincero, é sem cera, é o real. Nós somos como vasos
nas mãos de Deus. Glória a Deus, Nós não aleluia. podemos ter fissuras e taparmos nossas fissuras com cera, com hipocrisia. E aí a palavra nos remete ao oleiro, onde ele, se você se dispor, se eu me dispor, ele quebra, ele esmiuça e faz de novo. O Redentor das nossas vidas morreu na cruz do Calvário para que todas as fissuras da nossa vida, da nossa alma, fossem extirpadas de nós, de forma que nós nos transformássemos em vasos de honra na presença de Deus e fôssemos reconhecidos como testemunhas dele, discípulos cristãos. Esta é a essência da palavra de Deus. A cerâmica com cera não serve. Sem integridade, o relacionamento com Cristo não flui. E até quando isso tem que ser? Até quando nós devemos ser sinceros? A palavra de Deus, o mesmo versículo diz que até quando Ele voltar. Não é por hoje, não é só por este mês, não é só no dia do culto, não é só quando eu estou na igreja, não é só quando eu estou trabalhando. É diariamente, constantemente, até que Ele volte. Os jovens cantaram nesta noite, Ele está às portas, Ele está vindo. E a salvação, a palavra de Deus diz que deve ser trabalhada dia a dia, minuto após minuto, segundo após minuto. E Ele diz: ai daquele que for encontrado em falta naquele dia, não é hoje. Quem sabe qual é o dia? Eu não sei, eu conheço pessoas que dizem assim: ah, Marcelo, para de falar isso para mim. Minha bisavó falava que Jesus estava voltando, e olha aí o que nós estamos fazendo, olha lá para os olhos. Se ela já falava lá atrás, então está muito mais próximo hoje. Está muito mais próximo hoje. Outro ponto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 11, ainda sobre a sinceridade. Pelo que muito desejamos também seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Cada um de nós vamos ser provados. O nosso vaso vai ser colocado à luz, e se tiver alguma fissura, sobre essa fissura é que nós vamos ser balanceados. A palavra de Deus tem uma parte da palavra de Deus em que Deus, tratando com um homem, escreveu numa parede uma inscrição dizendo Mene Mene Tekel Parmesim, se não me engano, e quer dizer: aleluia. Pesado foste e encontrado em falta. A balança de Cristo está para nós todos os dias. Glória a Deus. Como é que estamos? Só o Está Senhor. equivalente ou somos encontrados em falta? No minuto de agora podemos estar 100%, mas no minuto seguinte em falta. Mas se isso acontecer, tenha certeza que Cristo está ao seu lado para extirpar qualquer falta que acompanhe. Ele é o nosso advogado, Ele intercede por nós. E se você não tiver forças para interceder a Deus, a palavra de Deus diz o seguinte: que o Espírito Santo de Deus, que habita em vós, intercede por ti. Busque o Senhor e Ele vai ao encontro dos seus. O penúltimo elemento são as boas obras. Versículo de número 11 fala sobre as boas obras, cheios do fruto de justiça, né? E aí é um estado completo. Nós vivemos o amor, a excelência, a integridade. Aí vamos buscar frutos de justiça. Isso é ser cristão. E aí ele diz assim: o que serão esses frutos? Esses frutos só vêm a partir da disseminação do Evangelho. A palavra de Deus diz assim: que nós somos discípulos, que nós temos que ir por todo mundo, pregar o Evangelho. E aí nós daremos frutos. E é interessante que, se
Se os irmãos tiverem a oportunidade de conversar com a minha filha, você vai ver um pouquinho de mim nela e um pouquinho da minha esposa nela. E nos jovens, vocês vão ver que há um pouco de um no outro e um pouco do outro no outro. O que isso quer dizer? A palavra de Deus diz o seguinte, que nós devemos edificar uns aos outros. E edificar é construir. É construir uma casa. Quando ela diz que nós devemos edificar uns aos outros, ela diz assim, você tem que ser exemplo. E um pouco do melhor que você tem vai aflorar no teu próximo. Então isso é natural. Quando você vê uma pessoa, às vezes você diz, poxa, ele está me imitando. Não é que ele está te imitando, ele está aprendendo contigo. E se você tem coisas boas a transmitir, a edificação será boa. Se você não tem coisa boa a transmitir, a edificação não será boa. Ser como Cristo é caminhar e demonstrar Cristo em nossas vidas, a ponto das pessoas te pararem e dizer assim, epa, tem algo diferente em você. Não é possível que todo mundo é assim e você não. Você está querendo ganhar o que com isso? O que tem por trás disso tudo? Sim, eu estou querendo ganhar a sua vida para Cristo. Quem está por trás de quem eu sou é Deus. Quem rege a minha vida é o Espírito Santo. E eu sou composto de amor, honestidade, integridade, genuinidade, excelência. E aí posso fazer a diferença. O fruto do Espírito é um ato de ternura, de honra, de honestidade, de comportamento, de atitudes santas perante Deus. Se nós nos remetemos a Gálatas, capítulo 5, não vou me recordar do versículo, mas ele diz assim, quais são os frutos do Espírito que nós devemos buscar e transparecer, que são amor, ou caridade em algumas traduções, gozo, paz, temperança, longanimidade, benignidade, bondade. Benignidade é a bondade em ação, ou seja, fazer algo pelo próximo. Fé, mansidão, nem sei se eu já consegui falar todos, mas temperança também. Se nós não demonstramos frutos do Espírito, não podemos ser chamados de cristãos. E há uma diferença entre dons do Espírito e frutos do Espírito. Dons do Espírito nós pedimos e Deus nos dá. Frutos do Espírito devemos trabalhar em nossas vidas. Frutos do Espírito dependem de nós. Frutos do Espírito só afloram na sua vida e na minha vida, dentro da comunidade, dentro da igreja. Quando o seu irmão pisa no seu pé, ele quer saber se Deus está tratando contigo, para ver se você tem um pouquinho mais de benignidade, bondade, temperança, mansidão, fé. Deus faz-nos passarmos por estas situações em nossas vidas para aflorar o amor pelo próximo e trabalharmos os frutos. Frutos do Espírito nós trabalhamos aqui, não é quando nós chegarmos no céu, não. Se nós não aprendermos a ter paz, amor e alegria com os nossos irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com o nosso patrão, com aquele que trabalha conosco, não é lá que nós vamos aprender. É aqui. Não adianta dizer que temos temperamentos, são mais fortes, coléricos, sanguíneos. Somos assim, porque Deus nos fez assim, e assim Deus quer nos trabalhar, e assim Deus quer que os frutos do Espírito afloreçam mais do que o seu temperamento. Não adianta orarmos, né? Eu orar, a minha esposa orar para que Deus me mude. Muda o Marcelo, Senhor. O que Deus quer é que o Marcelo aprenda a ter frutos do Espírito no caráter, no temperamento que ele tem, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Todos nós somos alvos do amor de Cristo. E o último deles está no versículo de número 11, que é a glória. Para a glória e louvor de Deus. João 15,8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Efésios 1, 12 e 14.
com o fim de sermos para louvor de sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Quem espera em Cristo? Levanta a sua mão. Quantos de nós esperamos em Cristo? Em que também vós estáis. Quem está em Cristo? Uma coisa é esperar, outra coisa é estar. Depois de ouvirdes, quem ouviu? E algum dia falar deste Cristo. Depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor de sua glória. Coloque-se de pé nesse momento.